Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é Impacto do Metaverso nas Estratégias de Marketing. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Rogério Galan, que é professor, instrutor, especialista em metaverso, Web 3.0 e neurocoaching. Atua na Academia de Líderes e Formação de Docente. Olá, professor Rogério. Eu queria primeiramente agradecer a sua presença aqui no canal de podcast O Marqueteiro, conversando com os nossos ouvintes sobre um tema tão importante que é o impacto do metaverso nas estratégias de marketing das empresas. Olá, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui, poder estar participando aí de um projeto incrível como esse. Obrigado pelo convite e espero poder entregar informações importantes, né, para quem atua na área do marketing, para quem está tentando aí decifrar o que é o metaverso, né? Eu acho que esse é o dilema aí do momento, né? O que é de fato o metaverso e quais são as propostas, né, de mudança que o metaverso pretende trazer aí para diversos segmentos, dentre eles o marketing, né? Professor Rogério, quando nós começamos a ouvir falar sobre metaverso, ele estava relacionado a jogos, a games, né? E, de repente, nós começamos a olhar que as empresas se apropriaram do metaverso para desenvolvimento de uma série de estratégias de marketing, sobretudo para posicionar a marca. É isso, né, professor? O que a gente precisa entender, na verdade, é um pouquinho da história, né? Quando a gente vai falar propriamente sobre o marketing, para que a gente possa entender qual é o papel do marketing diante de todas essas transformações digitais, o que a gente precisa compreender é o estudo comportamental disso tudo. Então, o marketing ele vem trabalhando dentro desse campo do neuro, né? Quando a gente escuta falar do neuromarketing, quando a gente escuta falar da neurociência, quando a gente escuta falar de metaverso, quando a gente escuta falar sobre a transformação digital, a gente começou a perceber que houve uma transformação nas últimas décadas da maneira como fazer o marketing, né? Nós saímos daqueles princípios tradicionais que o marketing tinha só como objetivo levar a informação para os clientes e fazer com que a venda pudesse escalar, né? Buscasse uma venda em maior escala. O que aconteceu diante dessa transformação? As gerações mudaram. As pessoas do qual nós trabalhávamos o marketing no passado, elas também foram passando por algumas transformações que foram ocorrendo por conta do avanço da tecnologia. A partir da industrialização, nós saímos daquela questão manual, onde nós tínhamos um trabalho artesanal, para um trabalho da indústria. Então, começou-se a produzir uma quantidade muito maior, o número de produtos, e aí veio o marketing para que desse vazão para essa quantidade de produção. Só que, com o tempo, a gente começou a perceber que esses produtos começaram a se acumular. Tiveram que, né, surgir novas ideias, teve que entrar criatividade e inovação nesse marketing, para que pudéssemos dar continuidade no processo e que essa vazão pudesse aumentar. Com a chegada da internet, a Web 1.0, a gente começou a perceber que existia um endereço eletrônico onde o marketing iria explorar uma forma de criar desejo nas pessoas em adquirir aqueles produtos. Então, o marketing começou a trabalhar a marca,
começou a se trabalhar a questão institucional, ele começou a levar informação para as pessoas, para que as pessoas saíssem lá daquele ambiente que elas estavam e ir em busca daqueles produtos. Até aí, tranquilo, professor? Sim, tranquilo. Maravilha. O que aconteceu na segunda virada, após a internet chegar? Criava-se um site, então tu tinha lá um endereço de domínio, onde as pessoas iriam começar a visitar o teu site, e lá iam ter informações que iriam despertar desejo e gerar, né, até que necessidades para as pessoas de determinados produtos. Maravilha. Só que as pessoas não tinham interação. Não existia interação nessa web 1.0. O que aconteceu com a chegada das redes sociais, do Facebook, né, do próprio Orkut, né, quando nós tínhamos antes do Facebook? As pessoas começaram a interagir com esse ambiente. Começou a se ter troca de informações, que foi quando a web 2.0. Então, você tinha o trabalho de marketing das empresas e as pessoas podiam dar feedback sobre aquilo. Elas se posicionavam com relação àquilo que estava acontecendo. Então, o marketing começou a trabalhar de uma forma diferenciada. E aí começaram a surgir algumas ferramentas importantes para o marketing, que deu origem ao marketing digital. A gente começou a trabalhar os retargets, a gente começou a trabalhar a busca por dados, foi aí que surgiu o Big Data, a gente começou a capturar o comportamento dessas pessoas na internet, do que mais elas gostavam, por quanto tempo ela ficava naquela timeline, por quanto tempo ela observava aquele determinado produto. Quando você colocava uma determinada cor em uma campanha, aquilo chamava mais atenção, porque eram cores quentes ou eram cores frias. Então, a gente começou a trabalhar o neuromarketing, ele começou a ficar em evidência. A questão comportamental, a questão neuro, começou a despertar uma série de circunstâncias e ocasiões que nós não tínhamos no marketing tradicional. Isso através da web 2.0. Só que como todo esse processo ele é disruptivo, e aí nós tivemos essa pandemia, bem nessa quebra de transformação digital, as pessoas ficaram em lockdown, as pessoas ficaram imersas a essa vitrine digital. Então, as empresas começaram a explorar isso com maior frequência. As empresas começaram a trabalhar esses canais de uma forma muito mais impactante na vida das pessoas. E nesse meio do caminho, surgiu as criptomoedas nessa última década. Surgiu o blockchain, surgiu uma série de informações do qual nós não tínhamos. Os contratos inteligentes, as NFTs. E isso começou a resgatar algo que já existia lá atrás, que era criar uma segunda dimensão para experiências imersivas, aonde você iria trabalhar o emocional dessas pessoas, para que elas pudessem sentir algo diferente dentro desse ambiente digital, que não era somente consultar ou promover engajamento, né? Bate-papo, chat, enfim, uma série de coisas. Aonde é que a gente faz essa conexão? Para quem está dentro do ambiente de game há mais tempo, lembra-se do Second Life. Eu não sei se você teve o seu avatar no Second Life, professor, mas eu tive o meu avatar lá no Second Life, então eu pude experienciar, né, essa sensação que ela era entre o 2D e o 3D, que nós tínhamos através do computador. Nós tínhamos uma internet muito veloz, então demorava-se para renderizar as imagens, para que você pudesse caminhar de um cenário para o outro cenário. Então, o Second Life já era um princípio de metaverso, uma experiência imersiva. Só que nós tínhamos uma experiência imersiva através de uma tela, né? De um computador, de um celular, de um iPad, né? que veio
se desenvolvendo esses hardwares, né? As empresas começaram a criar hardwares, Samsung, Apple, enfim, várias empresas chinesas começaram a bater forte em cima dessa produção de hardware para essas conexões. Quando a gente fala de tela, né? Quando a gente fala dessa tela negra, né? Que é a tela do celular e o brilho. Só que algumas empresas começaram a observar que existia uma outra possibilidade de experiência imersiva. E alguns empresários, dentre eles o criador da Oculus, que é a empresa que o Facebook, né, que o Mark Zuckerberg comprou em 2016 por 2 bilhões de dólares, ele comprou essa empresa e trouxe ela para o grupo, porque ele tinha já a ideia de trabalhar essas experiências imersivas de uma outra forma. Tanto que a gente está acompanhando em todas as mídias que ele tem depositado um dinheiro gigantesco com desenvolvedores para criar esse mundo do metaverso. Por isso que ele até mudou o nome da empresa de Facebook para Meta. Então começou a ficar muito em evidência isso tudo, né, professor? Sim. E é legal essa linha do tempo que você apresenta, né? Dessa evolução, quer dizer, não chegou do acaso, né? Não chegou do nada, isso vem num processo evolutivo das estratégias de marketing, da evolução das tecnologias, a evolução da forma de fazer gestão, porque não adianta você ter uma ferramenta como essa que possibilita trabalhar uma realidade virtual se por trás não tiver uma boa ação de back-office. Com relação ao status, né, atual do metaverso, como as empresas estão usando para simular uma compra no ponto de venda, para ter uma experiência com a marca? Quais são as principais aplicabilidades que o metaverso vem sendo utilizado para o marketing? Com essa chegada da Web3, que é ampliar esse mundo de conexões, o eixo principal disso tudo é a captura de informação. O que as empresas têm trabalhado em desenvolver aplicações, né, soluções para que você consiga capturar os comportamentos das pessoas dentro desse ambiente digital. Então, esse último lançamento que a Meta fez do óculos, né, que é o Quest Pro, e ele é um projeto em parceria com a Microsoft, que a Microsoft tem aquele óculos que é o HoloLens, que é de realidade aumentada, e o projeto do Zuckerberg é fazer algo misto, para que tivesse uma realidade mista. Então, ele funciona tanto em VR como AR. Então, você consegue simular uma coisa importante, né? Que, de repente, as pessoas que estão aqui nos assistindo não têm total conhecimento sobre os termos. Então, quando a gente fala de VR, que é a realidade virtual, que é quando você simula um ambiente e coloca o óculos para que você acesse esse ambiente que foi construído. Então, você está imerso naquele ambiente. Você não enxerga mais esse plano físico. Você não enxerga mais o plano que você está. Você está totalmente imerso num plano que foi construído. Então, é como se você entrasse no jogo e você estivesse lá no jogo. O seu avatar passa agora a ser os seus olhos. Você visualiza o cenário e aí você vai interagir com esse cenário. Esse é o VR. O AR é a realidade aumentada. Então, você coloca o óculos e o que você está enxergando é exatamente o espaço físico que você está. Só que, diante desse espaço físico, você vai enxergar determinadas interações que vão ser programadas, como menus, objetos que vão estar no ambiente, que você vai poder interagir com esses objetos. Só que quem é que está visualizando esse objeto é só quem está com óculos. Então, se eu estivesse dentro do ambiente, eu e o professor, eu estou com óculos, eu vou ter a visualização desses objetos no ambiente.
o professor não vai conseguir visualizar porque não é holograma. Eu não estou projetando para que fique um holograma e quem está dentro do ambiente consiga enxergar o holograma. A projeção está acontecendo através das lentes do óculos. Esse é o AR que é fundamentado. Então, o que o Meta fez? Ele criou um óculos que vai atuar nos dois campos. Ele escurece totalmente a tela e você tem a questão imersiva, que é o VR, e aí ele libera a tela para que você possa atuar como AR. E a proposta do Meta é em popularizar essas soluções. Por isso que ele está contratando desenvolvedores para começar a criar essas soluções em N segmentos. Então, vai desde a moda até a venda de imóveis, para o meio educacional, para uma série de utilidades aí dentro do mercado. Já existem muitas startups desenvolvendo soluções em metaverso e Web3. Aonde é que é essa conexão de metaverso e Web3? É que dentro desse mundo imersivo, você vai ter a possibilidade de comprar coisas com criptomoedas ou NFTs, ou então você vestir o seu avatar de maneira diferente. Então, você já pode ver através de alguns artigos, lojas e marcas famosas atuando dentro desse cenário, né? O Vuitton, enfim, o Hugo Boss, enfim, uma série de marcas que já estão trabalhando dentro desse projeto da Web3 para interagir dentro do metaverso, que é esse ambiente imersivo. E, professor Rogério, você citou e lembrou, né, da Second Life, né, a primeira aproximação, né, do metaverso, né, talvez o embrião de tudo isso. E naquela época, dois motivos levaram a não ter sucesso o Second Life. O primeiro, uma questão tecnológica. As pessoas ainda não tinham celular, se tinham, não tinha ainda o 4G, o 5G, quer dizer, a velocidade da internet ainda era, em boa parte as pessoas utilizavam a internet de escada, que os jovens nem têm ideia do que era isso, né, ou do que é isso. E essa foi uma questão. A outra questão era o próprio consumidor que não estava habituado de utilizar esse tipo de sistema, esse tipo de solução, esse tipo de tecnologia, né? Tinham medo, não tinham a necessidade, como você mesmo lembrou, né? A pandemia levou as pessoas para casa e obrigou a um olhar diferente em relação à forma de comprar, a forma de interagir com a marca, a forma de interagir com o produto. E hoje em dia, professor, quais seriam os fatores críticos de sucesso da utilização do metaverso para as atividades de vendas, para atividades de marketing? O que eu vejo como principal fator importante é essa proximidade, né? Essa oportunidade de conexão com o que está sendo gerado, né? Então, quando você cria um ambiente de metaverso, você possibilita, por exemplo, uma visita a uma loja que pode estar lá na Itália. E eu, como brasileiro, tenho a chance de fazer essa viagem para um ambiente que talvez eu não tivesse condições de ter essa experiência, em poder, por exemplo, entrar numa loja que está com exclusividade, porque ela é regional, e por exemplo, situações que ainda não funcionam, mas que já estão em desenvolvimento, de que você possa ter outras sensações, como, por exemplo, olfato, paladar, enfim, uma série de coisas que estão todas ligadas nas questões neurais e que, com certeza, vão ser desenvolvidas ao longo do tempo, porque o metaverso está associado a uma série de construções para a área da saúde, para uma série de questões, como eu disse, ainda não está totalmente factível, né, que você consiga pegar e ter essas sensações,
mas está em total construção. O que a gente precisa entender é quando a gente fala de crescimento exponencial. Se a gente voltar lá na época do Second Life, aquela situação para aquela época era algo disruptivo, era algo que a tecnologia ainda não estava pronta para aquela criação, mas as pessoas que entraram para aquele mundo, talvez hoje são um dos poucos milionários no mundo das criptomoedas, porque foram através do Second Life, da própria cripto do Second Life, que era o Link dólar, é que na sequência surgiu a criação do Bitcoin, que surgiu as moedas digitais. E olha só a explosão que isso tudo trouxe para a humanidade. As pessoas que estavam inseridas naquele mundo tecnológico e que acompanharam essa evolução, pegaram todos esses hypes de crescimento dentro do mercado financeiro. Eu pude presenciar isso de muito perto. Professor Rogério, nós estamos falando, quando tivemos um probleminha técnico aqui, estamos falando da utilização do metaverso, porque eu questionava justamente o fato que, anteriormente ao status atual, nós tivemos o Second Life, e naquela época, o Second Life teve um impedimento, né, em relação ao seu sucesso. Primeiro foi o fator tecnológico, porque as pessoas não tinham a tecnologia, a internet era discada ou com baixa qualidade, e isso impactou para que o Second Life, que foi a primeira aproximação com o metaverso, se desenvolvesse. Uma segunda questão foi justamente relação ao comportamento do consumidor, o hábito do consumidor, porque nós sabemos que a tecnologia ela avança exponencialmente e nem sempre as pessoas estão preparadas para utilizar essa tecnologia. E nós estamos falando justamente sobre isso, né? Sobre esse fator crítico de sucesso. E a minha pergunta foi exatamente essa. Hoje, quais seriam os fatores críticos de sucesso para que uma empresa começasse a desenvolver a sua estratégia de marketing e vendas utilizando esses conceitos de metaverso? O que a gente presencia, eu estou inserido dentro desse campo, né? Nós montamos, eu e alguns sócios, nós montamos uma empresa aqui em São José dos Campos, no Parque Tecnológico, que é um ambiente muito semelhante ao Vale do Silício, né? Aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo, voltado a soluções educacionais no ambiente metaverso Web3. E lá existem outras empresas trabalhando outras frentes, segmentos, mas também voltado a essas tecnologias. O que a gente percebe dentro desse cenário é que, com a chegada do 5G, né, a gente vai ter o IoT, que é a internet das coisas. Isso vai trazer maior velocidade para que essas conexões possam acontecer. Então, o metaverso ele vai funcionar de uma maneira diferente da atual, do status quo, do momento, né? do como ele se apresenta. Através desses hardwares com grande capacidade de armazenamento, a gente vai conseguir diminuir o delay, né? A internet de baixa latência, ela vai trazer uma velocidade maior de execução e a gente vai conseguir desenvolver determinadas coisas que ainda não é possível. O que é importante ressaltar, diante das colocações que o professor colocou, é que toda inovação e toda tecnologia, ela obedece um ciclo de implantação. E esse ciclo, ele normalmente leva em torno de 1 a 2 décadas. Então, é evidente que vão surgir ideias de soluções e essas ideias elas vão passar a ser desenvolvidas e a gente não vai ter um ambiente pronto para esse desenvolvimento. E aí terá se criar este ambiente para que essas soluções possam funcionar.
E na época do Second Life, o que aconteceu foi exatamente isso. Por não ter esse ambiente pronto, a solução era muito à frente do momento. E por nós estarmos em uma, como disse no início do nosso papo, que nós estamos em várias gerações, as novas gerações são imediatistas. Então, elas querem a solução pronta. E isso traz uma dificuldade enorme para a implantação de determinadas tecnologias. Então, o que é que a gente tem percebido? Quando você vê aí uma notícia como essa da Meta, que vão ser demitidos 11 mil funcionários, e as outras Big Tech também estão demitindo, o que a gente percebe? Que na pandemia ficou todo mundo em casa. O ambiente mais utilizado foi o digital. Todo mundo acreditava que esse ambiente seria um ambiente que iria ter um crescimento assustador. Só que as pessoas se esqueceram que nós estamos falando de seres humanos. E as empresas não são especialistas em seres humanos. As empresas elas se especializam em marca, em produto, em departamentos, em sistema, em processos, e acabam se esquecendo dos seres humanos. E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu lá com o Second Life e com tantas outras tecnologias que tentaram se desenvolver e não conseguiram. Tiveram a Nintendo, por exemplo, tentou desenvolver óculos para se adaptar aos videogames, uma empresa centenária, tentou desenvolver um projeto lá que foi muito mal sucedido e perdeu-se milhões de dólares na implantação disso. Então, N empresas aqui, né? Não vou citar todas porque vai tomar um tempo enorme, mas várias empresas ficaram pelo tempo. Se a gente citar aqui o case, é a Kodak, né? A Olivetti, né? Das máquinas de escrever. Quem aqui tem certificado de datilografia, né, professor? Então, assim, essas coisas ficaram pelo tempo, por conta do comportamento dos seres humanos. Então, você vê que, por exemplo, os computadores, quando surgiam, eram enormes, tomavam um espaço gigantesco. Depois foram diminuindo isso, e hoje a gente tem celulares aqui que são ultra potentes, são até mais velozes do que os próprios computadores. E com essa ideia do óculos, talvez, né, pelo que a gente tem presenciado, tudo isso que a gente conhece vai passar a não ter sentido mais. Os computadores, os celulares e uma série de coisas. Meu pai dizia, né, quando eu era pequeno, que coisas que se transformaram em realidade, que eram ficções científicas, que estavam nos gibis na época dele, ele tem 75 anos. Então, assim, nós vamos voltar 60 anos no tempo, o avião supersônico, o jato, né, uma série de coisas que eram ficções científicas, que eram coisas que estavam no gibi, hoje são realidade. Olha só a Tesla construindo carro autônomo, carro elétrico. Olha só a SpaceX desenvolveu um foguete que tem a capacidade de levar a tripulação para o espaço e o foguete voltar e pousar no mesmo lugar que saiu. Isso não era possível, isso era tudo ficção científica, era algo na cabeça dos malucos, né? E aí eu quero citar algo para que a gente possa entender o que seria esse metaverso, o que seria o avanço da tecnologia. É só a gente lembrar daquele desenho da família Jackson. Os Jacksons. Quem assistiu os Jacksons vai saber exatamente do que eu estou falando. Se você não assistiu os Jacksons, vai para o YouTube, não importa a idade que você tenha, que está aqui assistindo, né, essa transmissão conosco, o vídeo, vai lá para o YouTube, coloca lá, né, Família Jacksons, assista lá os episódios do desenho, que você vai entender o que é que vai ser a humanidade daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Então, assim, é de fato algo disruptivo, é algo que está sendo criado e que está deixando coisas no tempo. A gente tem que aprender numa velocidade incrível para que a gente possa se adaptar a todos esses cenários e não perder esse time. Por isso que muitos profissionais ficaram no tempo.
porque eles não se atualizaram, não buscaram capacitações, não desenvolveram competências para esse mundo tecnológico. E vou reforçar o que eu falei agora recente. Humanização. As empresas precisam entender de seres humanos para que isso tudo possa dar certo daqui para frente. Não adianta pensar em tecnologia, inovação, criatividade, se no meio de tudo isso não existir os seres humanos. Essa conexão ela precisa ser por completo, para que as coisas possam fazer sentido. Senão, o que vai acontecer é simplesmente uma modinha. É algo bacana, incrível, que não vai durar muito tempo. Vai chegar alguma coisa nova e vai fazer com que aquilo perca sentido, perca o interesse, principalmente nessas duas últimas gerações, que são os milênios, geração né, Y e Z. Professor Rogério, em relação à utilização do metaverso, você acredita que será restrito para algumas empresas, grandes empresas com grandes investimentos, que têm agências, que têm empresas de consultoria que podem dar suporte para criar essa realidade virtual? Ou é possível que as pequenas empresas possam utilizar dessa tecnologia para se tornar também competitiva nesse mercado? Como eu disse a você, a gente está dentro desse processo, então a gente tem uma startup e dentro dessa startup o nosso plano de negócio, né? O nosso core business é integrar e desenvolver soluções educacionais no metaverso e Web3. Então, o que eu visualizo que nos próximos 10 anos, que é a curva de implantação do metaverso, vai acontecer? Se você voltar um pouquinho no tempo, talvez uns 5 anos, você vai se recordar que o Instagram não tinha toda essa presença que tem hoje. Sim. E que as pessoas, quando faziam as suas publicações, não tinham tanta criatividade nos banners e nas publicações. O que foi que aconteceu? Empresas de soluções digitais criaram várias ferramentas para facilitar o dia a dia das pessoas nessas publicações. Então, quando você vê, por exemplo, editores de vídeo, o Canvas, para você poder fazer pequenas publicações, banners, né, aqueles banners de stories para timeline, enfim, foram criando soluções para o Instagram. O que é que vai acontecer nos próximos 10 anos? A mesma coisa. Empresas vão criar portais, aplicativos, soluções que serão ambientes onde o usuário vai poder criar determinadas situações dentro do metaverso. Então, pequenas empresas, usuários, pessoas físicas, vão poder colocar as suas criações dentro desse mundo metaverso. Eu acredito até que o que o Zuckerberg está construindo, diante de todo o dinheiro e a quantidade de desenvolvedores que ele está contratando, eu acredito até que seja exatamente isso. Como foi com a Wikipedia, com o Google, elas foram empresas que são portais que oferecem a oportunidade da criação de conteúdo. O próprio Hotmart, por exemplo, né, que uma pessoa física que conhece determinado assunto consegue impactar isso, né, fazer um empacotamento desse assunto e colocá-la disponível no Hotmart para venda. E outros, né, Eduz, Monetize, enfim, várias ferramentas que vieram, né, que surgiram ao longo do tempo para que pudessem facilitar, né, que dessem acessibilidade, que popularizou isso. Então, o trabalho do Meta, o trabalho da nossa empresa, que é a Infinity Academy 3D, e outras empresas que estão desenvolvendo ambiente de metaverso, é justamente em popularizar isso tudo. Só que tem um fato importante, que vale a pena a gente ressaltar. Isso tudo que eu estou dizendo são softwares, né? São soluções.
O que a gente tem que pensar é que vai, paralelo a esses softwares, ter os hardwares. Então, são óculos, empresas gigantescas, né? Como Sony, Google, Apple, enfim, várias empresas que estão aí, Amazon, que são Big Techs, com certeza, dentro do departamento estratégico delas, já estão pensando em alguma coisa nesse sentido, para que isso possa integrar no futuro, né, equipamentos exatamente igual aconteceu com o smartphone, para que isso fique acessível, com um baixo custo, para que as pessoas tenham condições de comprar e aí sim tenham interesse em entrar nessa evolução toda de mundo aí chamado metaverso. Ok, professor Rogério, queria que você colocasse uma mensagem final sobre esse assunto para os nossos ouvintes e também colocasse formas de contato, como as pessoas podem te encontrar, podem encontrar a sua empresa, como elas podem falar com você. Gostaria de deixar esse espaço para você falar um pouquinho do seu trabalho. Perfeito. As minhas redes sociais, né? Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, vocês vão me encontrar com Rogério Galan, G-A-L-A-M de Maria, Rogério Galan, em todas as redes sociais, para que vocês possam conhecer um pouco do nosso projeto, que é a Infinity Academy 3D. É só acessar o nosso site www.infinityacademy3d.com.br ou nos encontre no Facebook, no Instagram, como Infinity Academy 3D, ou no LinkedIn como Infinity Academy 3D. O que a gente tem como propósito dentro da startup é trazer algumas áreas para integrar, né, para somar com a alfabetização tradicional que a gente tem nas escolas, tanto lá do Fundamental 1, 2, ensino médio e o avançado, que são nas universidades, algumas áreas que são socioemocionais que não são trabalhadas nesse desenvolvimento de competências. Então, a gente pretende entregar educação financeira, empreendedorismo, liderança, inteligência emocional, comunicação, porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro escuta, o que o outro entende. Então, a gente quer rechear esse nosso sistema educacional, que a princípio ele tem como base a alfabetização e algumas escolas trabalham com as disciplinas socioemocionais. A gente quer colocar ainda mais conteúdo para que esse estudante, a gente não chama de aluno, porque eu estou indo para o meu doutorado e continuo estudando, continuo como estudante, então que as pessoas entendam que isso é uma linha que ela não vai terminar, porque ela está em transformação, está sempre chegando alguma coisa nova, mas a gente quer levar isso lá no berço, professor, para que as crianças possam ter acesso a inúmeras informações que talvez ela vai ter acesso quando ela for para o mercado corporativo apenas. Então, como nós atuamos no mercado corporativo já há quase 30 anos aí, e a gente sabe exatamente qual é a dificuldade que as empresas têm ao receber esse estudante que está saindo da universidade, para que ela possa entregar essa capacitação e essa competência que está direcionada na prática. Então, a gente quer entregar isso tudo junto da teoria, com atividades que ele possa executar dentro do metaverso, com o auxílio da Web3, para que quando ele for para o mercado corporativo, ele já tenha um pouco dessa musculatura, que ele já tenha uma casca, né? que ele possa estar preparado para essa concorrência, para essa situação que a gente presencia, que a cada dia fica mais cruel. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas.
O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.